Todo ano que nós chegamos nesta época, nesta data, se relembra, no período de Quaresma, esse processo que Cristo passou. Ah, mas se abre portais? Ah, portais se abrem o ano inteiro. O ano inteiro o diabo está tentando, está tirando vida de pessoas, o ano inteiro. Mas neste período de Quaresma, lembrando-se como foi o processo que Cristo passou no momento da tentação, são os 40 dias. E no mundo espiritual aquilo está sempre ressoando. Amém? É isso que acontece. Quando chega nessa data, o mundo espiritual está aflorado. Foi o período que Satanás, ou naquele momento em que Satanás veio até Jesus para tentar a Jesus. E no mundo espiritual ele está vindo o tempo todo. E nesse período, nessa data, é o período que ele vem. Você está entendendo? Não que o diabo vai destruir a sua vida, não. Se proteja, ore o Salmo 91, busque a presença de Deus. Por que você está falando isso, pregador? Porque são temas polêmicos e temas de debate. Por isso que é interessante para nós. Quando você lê o Salmo 23, por exemplo, o autor do Salmo 23, o salmista Davi, no Salmo ele está descrevendo um período que ele passou de sua vida, no Salmo. E quando você lê aquele Salmo, aquela emoção que ele passou, aquela energia que ele passou, você traz para si. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Você evoca a autoridade da unção, autoridade do Espírito, autoridade da unção, a energia que ele passou naquele momento. Estou falando de física quântica, né? E religião. Isso a física quântica não explica, mas fala de universos paralelos, multiversos. E eu não vim aqui para pregar isso. Estou apenas explicando. Mas por que você está falando isso, pregador? Porque é um tema polêmico que as pessoas querem saber. Sobre portais que se abrem na Quaresma. Bom, portais se abrem o ano inteiro. Porém, nesta data é o período em que Satanás veio à Terra para... Na verdade, ele já habita, né? Porque o mundo jaz do maligno. Mas foi o período que Satanás tentou a Jesus, aquele momento. Como memórias espirituais ou num loop eterno, está sempre acontecendo. Assim também é com o sacrifício da cruz. Quando Jesus foi crucificado, quando ele desceu à sepultura e ao terceiro dia ressuscitou. Este momento está sendo equalizado no cosmo ou no multiverso, em todos os universos, por toda a eternidade. Existe um mito aí na internet do cronovisor. Eu não sei, não entendo. Mas ele filma as energias, né? Bom, é uma ideia, né? Eu não vou falar que eu acredito nem que eu desacredito. Mas é mais ou menos assim. Aquela cena daquele momento no mundo espiritual, ela acontece o tempo todo. Ela já aconteceu. E o sacrifício da cruz, ele tem esse poder eterno. Jesus está vivo. Glória a Deus. Isso aqui é para quem acredita. Se você não acredita, né, o problema é seu. Glória a Deus. E o carnaval, pregador? Depois do período de carnaval vem a Quaresma. Quaresma é um período cristão, em que os cristãos, nem todos os cristãos, né? Mas os cristãos católicos, eles jejuam, se sacrificam. É um período que ficam mais reservados. Lê a Bíblia. Bom, e o carnaval? E as memórias espirituais? O carnaval é o período... Os espíritas falam, é o carna egum, né? Carna quiumba. Por quê? É uma concentração de pessoas. Em que as pessoas vão ali, muitos para se drogar, não devia falar essa palavra, né? Para se alcoolizar, para se prostituir, para trair, para adulterar. E é uma concentração de pessoas com um determinado fim. Nem todo mundo vai ali para fazer isso. É lógico, algumas pessoas vão para ver, para passear, para escutar uma música. Mas o fato de ter ali uma multidão praticando certos atos. E depois que se passa aquele período de carnaval, você vai passando lá pelo beco ou pela viela, onde tinha uma mulher adulterando, onde tinha um casal se pegando ali. Eles não estão mais lá. Mas aquela energia fica no lugar. E a pessoa que tem uma certa sensibilidade,
Ou talvez nem perceba, uma pessoa comum passa por ali e ele sente aquela vontade de pecar. Você está entendendo? Outra coisa, para tentar descrever em palavras, exemplo, uma casa assombrada. Eu não vou falar isso biblicamente, mas muita gente já viu, já vê, escuta vozes, paredes batidas nas paredes, portas que se abrem, janelas que se fecham sozinhas. Alguns lugares aonde houve uma vivência, onde houve violência, que geraram memórias espirituais. Você olha com seus olhos físicos, você não vê nada. Mas em outro universo aquilo ali está acontecendo como num loop. Entendeu? Então, em alguns determinados horários do dia, talvez na madrugada, à noite, você passa por ali em que os universos estão... Como é que eu posso dizer? Alguns períodos em que os portais estão mais liberados, né? Em que os portais se abrem. Então você vai escutar ali uma voz, você vai escutar ali uma parede bater, às vezes pelo um poltergeist que se materializa. Você está entendendo? Então, são atitudes que geram memórias no mundo espiritual, no poder da cocriação do homem. O homem está fazendo, está sendo criado, está sendo lançado do cosmos. Você imagina uma cidade inteira numa folia de carnaval. Você já pensou? Gente ali usando entorpecentes, bebendo, se prostituindo. Aquela energia fica no lugar. E depois as pessoas que passam por ali ou estão convivendo naquele lugar, ele absorve aquela energia. E alguns espíritos malignos que são atraídos por aquele evento. E quanto mais as pessoas sofrem, mais eles se alimentam. Quando a pessoa está se drogando, falei de novo, né? Está se prostituindo, está adulterando, está traindo. Então aquilo ali atrai obsessores que se alimentam daquela energia. Eles não têm corpo físico para tocar na pessoa, né? A não ser que seja um poltergeist. Isso é outra coisa. Mas naquele momento ali, atrai espíritos malignos e que depois fica por ali, eles ficam no ambiente, no lugar, na cidade inteira. Por isso que é bom a gente sempre buscar a presença do Senhor. Bom, Satanás tentou Jesus nos 40 dias, ou no final dos 40 dias que ele esteve no deserto para ser tentado. Mas Jesus venceu, entendeu? Por isso que esse período de consagração da quaresma é um período muito importante para expurgar a energia ruim do lugar. Esse é um feriado de cristãos. Nem todo cristão respeita, né, a quaresma. Mas este é um período cristão. Nem todo mundo acredita, né? Eu não estou aqui falando de placa de igreja, de religião. Estou falando de espiritualidade. Amém? Que eu possa ter sido bem claro para que você entenda e abra um pouquinho a sua mente. Cuidado para não ser enganado por Satanás. Cuidado com suas fraquezas. Cuidado, ele vai usar a Bíblia para tentar te convencer a pecar. No momento que você estiver com fome e sede, ele vai se aproveitar de você. E ele vai te oferecer dinheiro, riquezas. O diabo ele sempre oferece isso, pô. Vocês já perceberam? Tem muita gente que faz lá seus pactos para ter riqueza, prosperidade, paz. Meu filho, se você vender a sua alma pro capeta, você tá lascado. A vida passa muito rápido. E na eternidade, como é que será? Hã? O próprio Satanás, o próprio diabo e os seus seguidores, os seus anjos, a morte, o inferno, serão lançados no lago de fogo. Esses já estão mortos. O que acontece agora neste tempo é um período. É um tempo que está se findando, né? Logo, logo tem um apocalipse aí, a grande tribulação, tem todo esse processo. E no final, Satanás será lançado no lago de fogo. Então, você tem a oportunidade de ter a vida eterna. Você tem a oportunidade de ser chamado para a eternidade. Não desperdice esta chance, esta oportunidade, porque Deus quer te abençoar. Amém? Deus abençoe.